Vamos lá, galera, como a gente prometeu, né, no ano, no sábado, as respostas que faltaram daquelas poucas perguntas que a gente recebeu, mas foi muito legal. A condição de maturidade, ela não é assim, sou maduro, sou imaturo, sou maduro, sou imaturo. É uma condição de uma jornada. Eu peguei o caminho da maturidade, aí eu não paro mais, ou não deveria, né, parar. Então, os dons, eles são dados pelo Espírito, eles sirvam para que eu edifique o corpo. Mas não quer dizer que eu não tenha que amadurecer mais a partir daí. Ou seja, posso ter dons e ainda ter sinais de imaturidade. Ou seja, eu não alcancei plenamente o caráter de Cristo. Isso pode acontecer com certeza. Se eu percebi um sinal de maturidade, eu já tenho que entender que para falar com ele eu já tenho que ter muita paciência. Por quê? Porque ninguém, assim, o confronto ele não é, embora seja benéfico, ele não é uma coisa fácil de acontecer. Então, se ele não te ouvir, tenta uma outra forma, mas entenda uma coisa, é muita paciência, muito amor, muita compaixão. Por quê? Exatamente porque ele é imaturo. Então, você vai ter que ensinar, e ensinar não é falar uma vez. Falar, repetir, mudar a forma de falar até que se seja compreendido. E no caso da maturidade espiritual, a gente tem que lembrar que tem que ser seguido com oração isso. Por quê? Porque é o Espírito que nos convence de uma posição errada que nós temos. Então, tem que ter paciência, mas dá certo. Bom, primeiro, ter uma carreira bem sucedida é maravilhoso, né? Acho que todo mundo quer isso. E isso com certeza é sinal de maturidade, porque você quer crescer na sua vida, então é um sinal que você amadureceu. Quando você entende que a sua carreira ela é parte de um plano de Deus para um projeto maior, um objetivo maior, aí é um sinal ainda maior de maturidade, né? Então querer crescer, melhorar, com certeza é um sinal de maturidade, sim. Pensando na vida natural, como eu sempre comparei, né, durante a ministração, eu lembro que eu dei um exemplo sobre a criança que tem um irmão mais novo e aí ela volta a chupar chupeta, a falar né? Então, ou seja, foi um momento da vida dela, ela provavelmente quer chamar a atenção do pai e aí tem aquela atitude, isso é uma coisa. Agora, se isso acontece de forma permanente, é porque há uma enfermidade. Né? Uma criança que já mastigava, já comia comida sólida, de repente ela para por algum motivo que ainda não foi descoberto. É uma enfermidade, né? Então, é possível que isso aconteça na vida espiritual? Com certeza. Se houver alguma enfermidade, algum pecado escondido que gere uma enfermidade, alguma coisa nesse sentido, eu acredito que é possível sim. Deve ser terrível para quem já viveu algo com Deus dessa forma, em retroceder, perder a fé, deve ser, mas é possível acontecer, principalmente, eu creio, talvez que unicamente, se houver alguma enfermidade, né? E a gente sabe que enfermidade na questão espiritual é ligada à prática do pecado. Então, se houver a prática do pecado de forma deliberada, com certeza vai gerar esse tipo de atitude. Eu lembro que durante a ministração eu falei, alguns sinais de maturidade são o quê? Ler a palavra, compreender a palavra, ter revelação da palavra, obedecer a palavra. Tudo isso são sinais de maturidade. Ter fé naquilo que se lê. Por exemplo, Deus diz assim, né? Aquele que creu e recebeu o poder de ser chamado filho de Deus. João 1,12. Aí você lê aquilo e fala, não, eu criei, tenho certeza que eu criei. Mas aí de repente tem uma circunstância na sua vida e aí você fala, eu não sei se eu sou filho, eu tenho dúvida da minha salvação. Ou seja, você creu ou não creu na palavra escrita. Então isso é um sinal de imaturidade. Quando você tem muita dúvida a respeito daquilo que está escrito, você não age por fé, você age pelo que você sente. É que eu senti que eu não fui perdoado, é que eu senti que eu não era filho. Ou seja, esse tipo de vida em Deus, quando você é regido pelos sentimentos e não pela fé, é um sinal
sinal de maturidade. Então, ter fé é um grande sinal de maturidade. Por quê? Porque eu leio a palavra, recebo a revelação da palavra, seja lendo ou ouvindo uma pregação, eu compreendo aquilo e a partir dali eu ajo não baseado nos meus sentimentos ou em coisas que eu acho, eu ajo baseado naquilo que eu aprendi, naquilo que Deus me revelou. Isso é um sinal de maturidade. Já respondi essa lá atrás um pouquinho. É ter paciência, né? Andar com ela assim. Tem que ensinar a palavra para essa pessoa, não tem como. Porque é o que vai te dar o crescimento, a maturidade é o contato com Deus por meio da palavra, da oração, do entendimento, da revelação. Então, é isso aí. O perdão, gente, é o seguinte, é mandamento, é palavra de Deus, e se eu quiser crescer, eu tenho que agir por fé, eu tenho que crer na palavra. Tem muita coisa assim, que dizer, perdoe os seus amigos, seus inimigos, quem te ofendeu. É uma decisão. Ou eu decido obedecer, ou eu decido guardar a mágoa, guardar o ressentimento, guardar a dívida. É muito simples nesse sentido, né? E com certeza aprender a obedecer nessa área do amor e do perdão já é um sinal de que a gente está crescendo em Deus, sim. Depende do que se entende por intimidade. Vamos tentar falar um pouco sobre intimidade. Intimidade no sentido de conhecimento de Deus, de revelação de Deus por meio da palavra, aí sim. Mas intimidade, eu sou íntimo, eu fico falando em línguas o tempo todo, é só isso? Aí não. Tá? Então, se você entende por intimidade, passar tempo com Deus, se relacionar com Deus, além de coisas, ou seja, se relacionar com Deus, para conhecê-lo, para ter revelação dele, por meio do estudo da palavra, estudo mesmo, né? Não somente uma leitura rasa, um estudo mais aprofundado, um conhecimento mais profundo, um tempo de oração mais prolongado. Tá? Se você compreende isso com intimidade, sem dúvida nenhuma. Porque, presta atenção, a palavra diz que o parâmetro para a nossa maturidade é Cristo. Quanto mais tempo eu passar com Ele, mais parecido com Ele eu vou ficar. Né? Essa é a lógica. Então, com certeza, mais eu vou amadurecer. Não existe isso, assim, eu estou no ponto agora, posso ser recolhido, né? Da árvore, estou maduro. A maturidade, como eu já disse anteriormente, é uma jornada. E qual o objetivo da maturidade? O caráter de Cristo. Então, o que acontece é que, por ser um processo, eu vou somando conhecimento, eu vou somando revelação, eu vou somando o caráter de Cristo ao meu comportamento, ou seja, eu vou sendo transformado, como a Bíblia fala, de fé em fé e de glória em glória. Então, eu adquiro um conhecimento, esse conhecimento passa a ser revelado para mim, pelo Espírito Santo, isso é incorporado ao meu caráter. Então, naquela área, eu cresci. Mas até que Jesus volte, ou até que eu morra, isso é um processo contínuo, né? É possível mensurar isso quando eu comparo o início da minha caminhada como eu estou hoje, né? Então, no começo eu não cria, eu tinha um monte, por exemplo, de crendices, minha fé era misturada com outras religiões, um monte de, de superstições. Então, aí hoje não, hoje eu tenho uma fé genuína, hoje eu consigo separar essas coisas. Então, quando eu comparo o início da minha caminhada com o que eu estou vivendo hoje, eu consigo ter essa noção, mas sempre em termos comparativos, porque não tem um final, né? No sentido assim, nunca acabo de ser maduro. Antes de morrer ou ir para o céu, não tem essa forma. Pessoais, como músicas, livros, mesmo que seculares. Vocês já viram, gente? Maturidade espiritual está totalmente ligada ao caráter de Cristo. Mas eu gosto de música lenta. Será que Jesus gostava de música lenta e tal? Não é a questão aí. A questão é a forma como Cristo agiu em todos os sentidos. Né? Vou fazer até uma pausa aí, lembrar um ensinamento que eu tive numa das aulas com o professor Israel Mazzacorati. Ele falou o seguinte, se a gente tivesse que aprender só sobre salvação com Jesus, ele já tinha nascido com 30 anos, feito os milagres e morrido.
Nós temos que aprender com Jesus todo um estilo de vida. Então por isso que ele nasceu uma criança, foi crescendo e viveu 3 anos do seu ministério, que é o período mais conhecido, antes de morrer e ressuscitar por mim. Então, o que eu preciso adquirir de Jesus é um estilo de vida. Questão de gosto, não gosto de música rápida, música lenta, contanto que não fira os princípios de Deus, as músicas que você gosta, né? Então, ou que não cause escândalo nos seus irmãos, que também já é uma, lembra que eu falei na mensagem, uma questão, quando eu penso no outro, eu estou já amadurecendo. Eu ouço porque eu gosto, ninguém tem nada a ver com isso. É um comportamento infantil. Por quê? Porque como corpo eu tenho que pensar no outro. Se o que eu faço ofende meu irmão, eu tenho que repensar minha atitude, porque eu tenho que pensar nela. Eu creio que não existe a maior atitude. Existem atitudes que somadas me levam a entrar ou a permanecer no caminho da maturidade. São elas: conhecimento de Deus por meio da palavra, por meio da oração, revelação do caráter de Deus, da pessoa de Deus, por meio do Espírito Santo e, como eu disse, a obediência a tudo que é revelado. Então não adianta nada eu ter tudo isso revelado e eu tenho uma decisão de não obedecer. Ou seja, eu continuo vivendo da velha maneira que eu já vinha vivendo. Então isso não vai adiantar nada. Eu conheço, eu tive revelação, mas eu decidi não obedecer. Citando uma frase do pastor Edmund Chan, que ele diz que talvez o maior problema do cristianismo no mundo hoje é que ele tem quilômetros de extensão e centímetros de profundidade. Agora, por que isso acontece? Porque a gente barateou demais o Evangelho, porque o Evangelho está muito ralo, porque, principalmente no Oriente, aqui no Ocidente, para a gente é muito... Eu acho que a gente leva isso muito na base da religião e não da base, como Cristo falou, assim, olha, os princípios do Evangelho são renúncias, sofrimento, o altruísmo, ou seja, esses são os princípios do Evangelho. Quando a gente negocia isso, a igreja vive uma crise de maturidade espiritual. Quando eu disse falta de fé, eu não estou falando da fé salvífica, né? Eu criei em Jesus, agora eu sou filho. Não, sou salvo. Estou falando a fé no sentido de quê? Que a palavra fala de andar de fé em fé. Por exemplo, até ontem eu cria, deixa eu dar um exemplo aqui. Eu não cria nos dons, como a palavra diz, porque eu não conhecia. Então aí hoje Deus me revela como é que os dons devem ser usados. Amanhã eu não posso voltar para o mesmo lugar e ficar, será que os dons, para que servem, para que não servem? Não. Eu adquiri aquele conhecimento, a partir dali, o que Deus espera é que eu haja em fé, que eu ande em fé, usando aquele conhecimento que Ele me deu. Então eu ando por cima das águas ali, a partir daquele momento. Então é esse tipo de fé, que eu falei. E quando eu não tenho fé na palavra, no que eu aprendo de Deus, no que eu tenho revelação de Deus, eu não vou crescer, porque eu não vou caminhar em direção a Cristo. Porque Cristo, ele teve uma caminhada de fé. As palavras dele dizem isso, ele diz assim, eu faço aquilo que meu pai me mandou fazer, não faço outra coisa. Então, se a gente tivesse uma caminhada assim, cegamente como Cristo, com certeza nossa maturidade era muito mais evidente diante do mundo. E é isso aí, galera, valeu, nós somos UP!